Meus irmãos, graça e paz. Romanos, capítulo de número 11, do 33 ao 36. As Escrituras dizem assim: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Por quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, ao Senhor seja a glória, hoje e por toda a eternidade. Que, amado Deus, no Senhor tudo subsiste, e é no Senhor que nós existimos, Pai. E é na grandiosidade do teu cuidado que caminhamos. Obrigado por mais um momento que nos dá, por mais esse tempo de bênção. Ilumine e receba, Senhor, o nosso ato de exaltação. Que tudo redunde para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Por a luz estará cantando Guiar-me-á e depois nós voltamos para meditar na palavra do Senhor.
apóstolo Paulo, ele toma 11 capítulos da sua carta aos Romanos para descrever a nossa condição diante de Deus, para descrever a misericórdia do Senhor, a sua graça, a sua bondade, e para mostrar os caminhos que Deus trilhou para que a redenção fosse possível em nossas vidas. E ele termina o capítulo de número 11 nos mostrando que, afinal de contas, quem é que pode contestar esse caminho do Senhor, contestar a maneira como o próprio Deus decidiu fazer as coisas? E mesmo porque, diante das Escrituras, o caminho escolhido por Deus parece-nos o único caminho evidentemente lógico, viável e óbvio para que a redenção acontecesse. E, meus irmãos, o nosso Deus, através de Paulo, deixa claro que, diante do Senhor, a diferença está em ter sido alcançado por Cristo ou não. A etnia, ela não tem a primazia, porque todos estão numa mesma condição de necessidade, de pecado, de desgarrar-se do próprio Deus. Não há ninguém que queira buscar ao Senhor. Agora, aqueles que estão em Cristo são chamados a uma nova vida, a uma nova maneira de viver a nova vida que o próprio Deus concedeu. Os versos 1 e 2 do capítulo seguinte, capítulo 12, quando fala sobre essa nova vida, inicia falando sobre as mudanças que devem acontecer em nós, diante das mudanças que já aconteceram em nós, operadas pelo Senhor. Deus operou mudanças em nós, transformação em nós. Agora Ele quer que nós operemos transformações em nós diante da mudança que Ele já realizou. Capítulo 12 diz assim, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. O apóstolo Paulo começa mostrando que a realidade antiga já não tem mais lugar em nossa vida. Ela pode ainda estar exercendo influência sobre nós. Ela pode ainda estar trabalhando dentro da nossa mente, trabalhando dentro dos nossos sentimentos e trabalhando dentro da nossa vontade. Ela pode continuar a trabalhar assim e vai continuar a trabalhar assim, se nós não dermos um fim a ela, dermos a ela um sobrepor de uma nova situação e de uma nova realidade. O apóstolo diz que nós não devemos nos conformar com este século. Este século, meus irmãos, o presente século, representa exatamente a nova condição humana depois de Adão. Essa condição humana depois de Adão, ela é registrada nas Escrituras, passo a passo, mostrando o curso que o homem naturalmente tomou dentro da sua existência, por ser o único caminho que ele conhecia. Nós observamos que o homem, quando foi largado à sua própria vontade, e os primeiros capítulos de Gênesis vão nos mostrar isso, desembocando em Noé, que o homem largado à sua própria vontade, ele primeiro já começa se desentendendo entre eles quando o mínimo dentro da vivência social existia, só duas pessoas, Adão e Eva. E mostra que, à medida que essa sociedade, família, foi se alargando, a primeira situação que caracteriza a emoção muito forte foi um homicídio. O irmão mata o outro.
E nós observamos, meus irmãos, que esse presente século, ele tem um formato, ele tem uma forma de vivência social que caminha numa direção totalmente contrária àquela que for estabelecida por Deus naturalmente. Porque os efeitos da queda, eles foram tão acentuados que levaram o homem a se autodegradar, a se autodestruir e a moralmente viver uma qualidade que é das piores que nós podemos imaginar. A humanidade se deteriorou tanto que o próprio Deus então se manifesta a Noé e diz: eu vou pôr fim em tudo isso. E, meus irmãos, as Escrituras nos registram que só foram achados justos diante de Deus Noé e a sua família. Mais ninguém. E que mesmo quando orientado por Deus a construir aquela arca, aquele lugar que seria o seu ponto de salvação, irmãos, pessoas zombaram. E por mais de um século construindo, aprendendo a entalhar madeiras, aprendendo a encaixar madeiras, aprendendo a fazer uma engenharia que não era uma engenharia naval, mas uma arte de marcenaria muito bem aprimorada e de carpintaria. Irmãos, pessoas só se deram conta do que Noé havia dito quando as águas começaram a encher a terra. Era água de cima e água de baixo, vindo e elevando o nível das águas, e Noé não podia fazer nada porque a porta da arca fora lacrada pelo próprio Deus. E ali nós vemos o desespero humano sendo caracterizado de maneira muito forte pela incredulidade. Apesar de passar todo aquele tempo anunciando o que haveria de acontecer, tudo que recebeu em troca foi zombaria. Noé só recebeu isso. Meus irmãos, esse presente século é um século que levantou pessoas como Jezabel, que tinha do seu lado os profetas que não eram os profetas de Deus e manda matar os profetas de Deus, e tantos outros que fizeram parte da história humana. E nós vamos observar que a história humana sempre foi uma história de conquista. Essa história de conquista foi a de sobrepor-se um ao outro, de mostrar quem manda, quem é mais poderoso, a ganância sempre se fazendo presente, o altruísmo sendo deixado de lado e as pessoas querendo se sobrepor umas às outras. É assim, meus irmãos, que o presente século caminhou e é assim que o presente século tem caminhado. Hoje, em um tempo em que aquilo que o apóstolo Paulo disse na sua na carta aos Romanos, aqui no seu início, que os homens mudaram a ordem natural de todas as coisas, estão adorando a criação, a criatura ao invés do Criador, mudaram os seus relacionamentos, a semelhança das suas próprias vontades, diferente daquilo que Deus naturalmente havia estabelecido. Um tempo em que não se admite abraçar aquilo que é absoluto, porque o absoluto se tornou pessoal. Irmãos, um tempo em que o que conta é acumular, e acumular e acumular, mesmo que outros passem necessidade e fome. O apóstolo Paulo diz: vocês são novos agora, porque vocês têm uma nova vida. Vocês são recém-nascidos espirituais. Então não tomem a forma desse mundo sem distantes,
do Deus transformador de suas vidas. Não tome a forma dele. E esse apelo é um apelo que cabe, meus irmãos, ao povo de Deus em todo o tempo, porque há muita facilidade em estarmos nos moldando ao presente século, estarmos moldando-nos aos valores éticos, morais, sociais, e de acharmos que tudo é normal e tudo é natural, porque historicamente, ideologicamente, as coisas mudaram. Achar que a relação familiar pós-moderna ela é normal porque o nosso tempo é assim. Achar que o pensamento conservador sobre a vida agora não tem lugar porque a ciência estabeleceu um novo padrão ético. De entender que pode-se estabelecer um relacionamento sem um vínculo mais formal e que as coisas são tornadas normais, porque historicamente o nosso tempo se tornou dessa maneira. O apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com esse século. Vamos fazer uma variação, mesmo que não seja legitimamente textual, mas não vos conformeis, quer dizer, não fiquem conformados, que vai dar no final o mesmo sentido. Não fiquem tranquilos achando que isso é normal. Não se conforme, conformar é tomar a forma. E não tomem a forma deste presente século. Não olhem como se fosse normal e não use-o como molde para a sua vontade, para o seu pensamento, para os seus sentimentos. Segundo, para que isso aconteça, é preciso que nós tenhamos o desejo de mudar a nossa maneira de pensar. Transformem-se pela renovação da sua maneira de pensar. Meus irmãos, infelizmente, nós somos extremamente conservadores dentro do nosso pensamento. Nós não gostamos de muita mudança. Nós somos pessoas que gostam de ir para o mesmo açougue, ir para o mesmo mercado, comprar as mesmas marcas de produtos, de sermos atendidos pelas mesmas pessoas sempre. Nós somos conservadores e esse conservadorismo nem sempre ele é saudável e muitas vezes não é. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos, meus irmãos, sermos transformados. E essa transformação começa por um ato pessoal e voluntário de transformar a própria maneira de pensar. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de analisar, a nossa maneira de ver as coisas. E essa transformação vai implicar, com certeza, em renúncia de muita coisa. E ter que renunciar, ter que admitir que não está certo, ter que admitir que o que fez não é a melhor maneira, não é fácil. Mas é a abençoada maneira que Deus nos dá para desfrutarmos de valores que, se não for dessa maneira, nós não conseguiremos experimentar. Transformar a maneira de pensar, transformar a nossa mente, renová-la segundo a vontade e a verdade revelada do Deus Todo-Poderoso. Transformai-vos pela renovação da sua maneira de pensar. Vejam, não é algo pronto. Deus diz: você tem que começar a trabalhar a sua maneira de enxergar as coisas.
E essa maneira de enxergar, ela tem que acontecer segundo a verdade que continua sendo absoluta, a verdade que continua sendo única, a verdade das Escrituras Sagradas. Irmãos, nós precisamos de fato entender que nós precisamos de renovação. Nós precisamos reformar o nosso pensamento. Significa que o nosso pensamento, se continuar sempre da mesma maneira, ele vai se estragar, vai se estagnar. Não porque o nosso mundo anda e acelera-se, mas porque cai muita coisa no esquecimento. E nós temos a tendência de, quando algo cai no esquecimento, nós voltarmos a fazer as coisas como fazíamos anteriormente. Ou então, pararmos e nos tornarmos estáticos dentro de um certo ponto, admitindo que já está tudo muito bom. Então, é preciso olhar para este século e entender que ele é mau. Segundo, é preciso olhar, analisar e ver que a nossa maneira de pensar com relação a este século e com relação a Deus, ela tem muita transformação para sofrer, tem muita transformação para viver. E como resultado, nós vamos experimentar algo que nós não conheceremos se não tivermos uma nova maneira de ver as coisas, de pensar os nossos valores. Uma nova maneira, meus irmãos, de olhar a realidade à nossa volta. E entendemos que essa realidade à nossa volta, ela não tem nada a ver com os valores redentores que agora estão firmados em Cristo Jesus. Paulo diz, para que experimenteis. Toda pessoa que está no Senhor, ele afirma que quer fazer a vontade de Deus e quer conhecer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz, não se conformem com esse mundo, mudem a maneira de pensar segundo Deus, e vocês experimentarão qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela não acontece, meus irmãos, agora por algo que vem de cima e reveste-nos, mas é algo que é tomado a conhecer, que é vivido e que é desfrutado. Paulo nos diz isso, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, meus irmãos, ela é sempre boa, ela é agradável a nós e ela é perfeita. E onde conhecemos a vontade de Deus, se não nas Escrituras? E como experimentaremos, se não é com uma mudança na maneira de ver todas as coisas e passar a enxergar todas as coisas segundo Deus nos ensina? Em tempos de reforma protestante, nós estamos precisando de uma reforma, sim, do nosso pensamento, do nosso sentimento e da nossa vontade. Irmãos, que na pessoa de Cristo Jesus, nós experimentemos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tendo uma mente transformada e tendo um não conformar-se com o presente século, que é um século, que é um tempo que caminha em direção contrária à vontade de Deus, porque tem caminhado dentro do seu curso natural depois da queda em Adão. Até que Cristo volte vai ser assim. Mas não precisamos viver assim, porque Deus nos dá todas as condições para experimentarmos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Ele nos dá essa condição. E tudo porque temos em nós o Espírito Santo da promessa, porque fomos selados por Ele. E Ele é o que faz com que a verdade de Deus
quando nós a amarmos e quisermos ser moldados por ela, de fato, transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver, nossa maneira de enxergar a realidade da nossa vida. Meus irmãos, que em Cristo Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Nós vamos louvar a Deus com o Quarteto Atlas e o Coral Luz cantando Jerusalém e depois voltamos para encerrar esse nosso momento juntos. João viu o trono, morada de Deus.
Vamos orar. Nosso Deus, aguardamos, Senhor, essa nova Jerusalém. Enquanto aguardamos, vivemos aqui a nova vida que o Senhor tem nos dado em Cristo. Nos honre, Pai, com a bênção do teu cuidado, para que tenhamos uma nova maneira de ver a realidade, essa nova realidade que o Senhor já coloca em nós, em Cristo, e que nos alarga, Senhor, o entendimento para ver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, essa que nós encontramos na tua palavra. Nos dê do teu iluminar, nos abençoe e traga sobre nós todo o cuidado que precisamos. Mais uma vez, a nossa gratidão e pedimos que nos abençoe na caminhada desta semana. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja com a sua vida e envolva todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Que assim seja hoje e por todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Jesus Cristo, o Filho de Deus, nunca ensinou seus discípulos a pregar, mas Jesus ensinou seus discípulos a orar. Os discípulos jamais pediram para Jesus, ensina-nos a pregar, mas Jesus ensinou os seus discípulos a orar. É mais importante você aprender a orar do que você aprender a pregar. Porque se você não for uma pessoa comprometida com oração, você não terá a virtude do Espírito Santo para pregar. A oração é o oxigênio da alma. Se você não for matriculado na escola da oração, você viverá um cristianismo árido, superficial, seco, sem vida e sem poder. Alguém já disse com muita propriedade: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. O próprio Filho de Deus, sendo o homem perfeito, orou com abundância. E é importante destacar que Jesus, ao ensinar seus discípulos a orar, mostrou que oração não é apenas um recurso para nós alcançarmos benesses da parte de Deus, mas oração é, sobretudo, um canal livre e aberto para nós nos deleitarmos em Deus, para nós adorarmos a Deus, para nós fazermos a vontade de Deus e para nós entrarmos como cooperadores nos projetos de Deus. Talvez não haja nenhuma força na terra mais poderosa do que a oração. A oração toca o mundo e a oração move a mão daquele que governa o mundo. A oração conecta o altar ao trono. As orações que sobem do altar chegam ao trono e do trono descem para a terra, produzindo as poderosas intervenções de Deus na história. Quando a igreja ora, ela une a fraqueza humana com a onipotência divina. Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. A oração foi o recurso que o Deus soberano escolheu para agir na história. Deus age por meio da oração da igreja. Portanto, não fuja da escola da oração. É hora de você se matricular nessa escola.
e aprender a orar com o próprio Filho de Deus. Jesus Cristo passava noites inteiras orando, mesmo tendo uma agenda congestionada. E sempre que Jesus passava uma noite orando, em seguida, lemos que o poder de Deus para curar e fazer maravilhas estava sobre ele. Hoje estamos vivendo uma vida cristã sem poder, porque estamos vivendo uma vida cristã sem oração. Precisamos redescobrir o poder da oração. Precisamos nos deleitar na oração. Precisamos nos deleitar em Deus, porque Deus é a razão de ser da nossa oração. O meu desejo e a minha oração é que Deus renove a sua vida de oração. É que você tenha prazer de fechar o seu quarto e conhecer a intimidade do Pai e desfrutar desta graça bendita, deste sorriso de Deus, deste abraço amado do Pai, para que você conheça a Deus na intimidade, se deleite nele e viva na plenitude do seu poder e da sua graça.